Mas enquanto eu aguardo as pessoas voltarem, eu queria me apresentar. Ou antes de mais nada, agradecer a oportunidade e dizer que eu estou aqui para representar os docentes do curso de fisioterapia do Mackenzie e também os profissionais da saúde que de alguma maneira trabalham com atividade física e exercício físico, até porque eu sei que temos alguns profissionais aqui que são educadores físicos e que com certeza têm muito a contribuir com essa temática que eu vou falar aqui hoje para vocês. Enquanto o pessoal volta, eu vou me apresentar. Meu nome é difícil, é Zódia Graciani. Eu sou fisioterapeuta formada há 22 anos. A minha área de atuação é fisioterapia neurofuncional e durante basicamente todo o início, desde a graduação e todo o início da minha experiência clínica foi realmente com crianças dentro do transtorno com TEA, né, e outros distúrbios de aprendizagem. E durante esse período eu tive a oportunidade de vivenciar vários desafios que eu espero poder aqui, né, de alguma maneira poder contribuir com vocês. E para começar, mas a palestra de hoje é um tema bem, parece batido, né? Mas não é não. Benefícios da atividade física. É disso que eu vou falar aqui hoje para vocês. Eu peço para alguém passar, alguém... Não. Ah, tá aqui. Então essa é a temática, né? Benefícios da atividade física. E eu resolvi na primeira parte dessa palestra, ou dessa conversa com vocês, dizer que essa palestra eu montei para todos vocês. Para quem cuida e para quem é cuidado. Eu tenho certeza que desde o profissional até a família que tem alguma criança com algum tipo de deficiência ou dificuldade, merece um pouco de atenção e talvez a gente tenha aqui algo a discutir ou a enfatizar até mesmo como profissional da saúde. É um desafio muito grande para o profissional da saúde incentivar que as pessoas pratiquem algum tipo de atividade física. Mas talvez seja importante a gente esclarecer o que realmente é praticar atividade física para que depois faça um pouco de sentido ou para a sua vida ou para a vida de quem cuida. E começo falando realmente sobre os benefícios. A atividade física é um dos desencadeadores, o que pode facilitar muito o bem-estar do indivíduo. Não vamos pensar em bem-estar só como saúde ou ausência de doença, mas um bem-estar geral. Ele pode ser um gatilho para você mudar hábitos, para você se sentir bem, para você cuidar melhor do outro e para que você consiga até organizar o comportamento do outro, porque é muito difícil na nossa rotina do dia a dia, né, para quem passa realmente, né, com o cuidado, lidar com tudo isso. Então, talvez hoje seja isso, começar meu incentivo para quem não pratica, praticar um pouquinho, né, e justificar como é que a gente pode inserir a atividade física na nossa rotina. Vou começar falando sobre os benefícios. Quando a gente fala em atividade física, a primeira coisa que eu imagino que vem à cabeça de vocês é que a atividade física é o exercício na academia, aquele peso, aquele período que você vai, né, na esteira ou praticando algum esporte, que muitas vezes não tem, né, não faz parte da realidade de algumas pessoas. E que ela só traz o benefício efetivamente para a questão física. Mas eu vou muito além hoje, né? A gente sabe que a prática regular de atividade física, ela pode beneficiar outros domínios da nossa vida, ou outros sistemas que não estão relacionados efetivamente com a nossa condição física. E aqui eu listei para vocês todos os benefícios da atividade física para todos, não só para a criança que tem alguma dificuldade, mas para o adulto, para o jovem, para o idoso. E ela pode interferir bastante no bem-estar. Eu começo com o bem-estar físico, o que vem na cabeça da gente, né? Então a gente melhora o condicionamento físico, com a regularidade meu sono melhora, minha energia melhora, e talvez eu consiga me sentir melhor já por uma condição física e cardiorrespiratória melhor. Mas não é só isso que ela vai desencadear no indivíduo. Ela vai melhorar a saúde mental.
numa rotina atual que nós levamos dentro do trabalho, até mesmo do cuidar, é muito estressante. E quando você insere atividade física na sua rotina, você reduz o estresse, você reduz a ansiedade, você reduz a depressão ou qualquer outra dificuldade. No caso da criança com alguma dificuldade ou maior ou uma deficiência, a gente pode organizar um comportamento. E pode ser um pouco simples a prática de atividade física, até nas crianças muito comprometidas. Temos o desenvolvimento individual, efetivamente, né? Uma melhora da autoestima, a nossa capacidade de se relacionar melhor com as pessoas, a de ter um pouquinho de calma no momento, né, de estresse ou de conflitos do dia a dia. Então isso facilita bastante, é um gatilho importante para a gente conseguir isso. E até faz com que a gente se sinta bem para se relacionar mais em grupo, porque até com a pandemia trouxe para a gente um comportamento mais antissocial do que normalmente é. Então agora retornar, né, voltar para uma rotina de aglomeração, que a gente sente falta, obviamente, não é tão fácil assim para muitas pessoas, né? E talvez uma prática de atividade física mais regular possa facilitar com que você volte a essa rotina, né, com um contato maior com as pessoas. Desenvolvimento social e comunitário. A atividade física, ela acaba desenvolvendo no indivíduo, né, um ar mais solidário, uma facilidade maior de entender o outro e também poder contribuir para que, né, o outro tenha também, ou você reflete no outro o seu bem-estar. Então a gente tem aí uma confiança cívica maior gerada pela atividade física. E por fim, não menos importante, mas o desenvolvimento econômico que ela traz, ela gera menos custos para nós, né, para nós e para o Estado também, quando a gente consegue muitas vezes prevenir muitas doenças, né, prevenir internações e fazer com que as pessoas vivam mais, que é o que já está acontecendo hoje em dia, mas que vivam melhor, né, sem doença. Então esses são os benefícios, claro que de acordo com o ciclo da vida, com a faixa etária, né, com o perfil da pessoa, um ou outro benefício pode ser destacado, até mesmo com o tipo de atividade. Mas meu papel hoje aqui é realmente incentivar, é mostrar que ela traz benefícios que vão além da condição física e pode sim garantir um bem-estar para a sua vida, que não só a ausência de doença, mas você se sentir bem para tocar a sua vida, para ter uma rotina mais enriquecida e mais calma, que eu acho que é isso que está faltando para a gente, né? Nesse mundo tão complicado que a gente vem vivendo, né? E aqui, acho que não passou aqui, mas não passou aqui. Deixa eu voltar. Agora sim. Ela é importante para qualquer ciclo da vida, qualquer pessoa, em qualquer condição, ela vai trazer benefícios. E quando eu me refiro à atividade física, eu estou me referindo a um movimento, qualquer tipo de movimento que você faça ao longo ou várias vezes no seu dia, pode ser considerado uma atividade física, mas qualquer movimento. De acordo com a sua realidade, de acordo com o que esse movimento significa para você, te trazendo uma certa motivação, movimente-se. E eu vou dar alguns exemplos para que a gente possa começar a inserir um pouquinho isso na nossa prática física. Uma atividade física, um pouquinho de atividade física é melhor do que nada. Eu me apoio nessa fala em dois momentos. Eu acho que eu estou trazendo aqui, né, a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, que veio recentemente desenvolver uma diretriz e tentar mobilizar profissionais da saúde e a população brasileira para se movimentar, para praticar atividade física. E aqui ela traz, está em inglês, depois eu vou mostrar uns textos, mas isso vem, né, de um reforço, né, de uma estratégia, de uma ação internacional, mundial, tentando aí fazer com que a população mundial se responsabilize pelo seu bem-estar e que, nesse momento, comece a se movimentar. Qualquer prática, ela é muito benéfica. Deixa eu ver se saiu.
Voltou, peraí. Desculpa, gente, aqui. Importante dizer, como eu falei para vocês, qualquer movimento conta. Atividade física não é sinônimo de exercício. Exercício físico é o que a gente faz na academia, na prática de um esporte, é programado, é conduzido com muita competência por um educador físico, que vai estabelecer um plano, que vai te colocar para se movimentar de uma maneira direcionada, mas específica ao seu objetivo. Tá? A atividade física está relacionada a uma nossa movimentação diária, regular, ao longo do dia e todos os dias da semana. Essa é a diferença da atividade física para a realidade que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Eu não estou pedindo para que vocês agora, nesse momento, vai lá e faz uma inscrição na academia para começar a fazer. O que eu estou pedindo é, todos os dias se movimente. Se você notar que está ficando muito tempo parado ou sentado, pelo menos 1 hora, está na hora de levantar. Esse simples hábito de não se permitir ficar parado e só adquirir o em pé, já pode, diariamente, ou pelo menos 3 vezes ao dia, com muito mais frequência, já pode te tirar daquele limiar do sedentarismo. Que eu acho que é esse mais um desafio do profissional da saúde, tirar a população do sedentarismo. E nessa minha fala, eu entendo que não é tão difícil assim. Né? Você percebeu que está muito tempo sentado, vai se movimentar. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser numa situação de lazer. Não se permita, né, permanecer sem movimento. Isso já poderia ser uma primeira ação. Claro que não temos outras possibilidades que com certeza vão rapidamente beneficiar para quem quer começar a praticar atividade física, que está relacionada à intensidade da atividade física que a gente pode fazer. O sedentarismo é quando realmente eu fico muito tempo sentado e não me movimento. Tem alguns trabalhos que nos tornam sedentários naturalmente. O que a gente tem que fazer é que no ambiente de trabalho que a gente evite ou se adapte, né, dentro das possibilidades da sua tarefa, se movimentar sempre que possível. Mas já fazendo uma movimentação já facilita. Depois a gente tem atividades que são leves. O que significa uma atividade física leve? É aquela que você em movimento, você consegue conversar, que você consegue falar, que você não se sente cansada. Então, numa caminhada ou numa conversa com alguém que você faça em pé, numa caminhada como eu estou fazendo agora, ou só na manutenção ou alguma atividade de casa mesmo. É só de ficar mais tempo em pé fazendo os afazeres de casa, que não exijam tanta força e que você não se sente cansado, é o leve. Depois nós temos as atividades físicas moderadas. É aquele movimento que você faz, que você já fica um pouquinho mais ofegante, não dá para cantar mais. Já começa a sentir que o ar não está entrando, então que precisa, né? Mas é bom sentir isso. No começo dá um certo desconforto, mas diariamente, se policiando para fazer um pouquinho, acho que esse é o ideal. Se cansar um pouquinho ao longo do dia. Isso é atividade moderada. Aí nós temos que pode também ser potencializada com uma caminhada mais rápida ou até mesmo uma bicicleta. Essa poderia ser um exemplo, já deixa a gente mais cansada. E a intensa, o que a gente chama muito vigorosa ou muito vigorosa, é aquela efetivamente que vai exigir muito da nossa condição cardiorrespiratória, vai cansar, nós ficaremos ofegantes, não vai dar para conversar na hora, mas que vai exigir do seu coração e do seu pulmão e do seu músculo para você conseguir executar. Aí, nesse caso, é aquele treino mesmo, né, de uma modalidade esportiva, é algo mais direcionado, que o educador físico pode, com certeza, né, abordar isso mais para vocês. No geral, o que a Organização Mundial da Saúde ou o próprio Ministério da Saúde pede é movimente-se. Você pode fazer, né, tocar a sua rotina de vida diária sem mudar muita coisa. E manter fora do sedentarismo se você fizer atividades leves e moderadas.
dentro da sua rotina. E o mais importante é que seja regular, que seja constante, que seja diário. Então, não se permitir ficar muito tempo sentado, já é algo, todos os dias, já é algo que eu valorizo e acho que é importante. E talvez esse seja o início, né, para tirar a gente do sedentarismo. Se eu parar agora para perguntar para vocês, quem se considera sedentário? Levanta a mão, por favor. Está assim, ó. Pode levantar para eu ver. Gente, vocês estão praticando atividade física, hein? Gostei de ver. Se a atividade física é isso que você está falando, eu não sou mais sedentária, é isso mesmo? Então deve ser, né? Eu me movimento o dia inteiro. Eu fico em pé, muito tempo em pé. Eu lavo louça, eu passo aspirador, eu carrego coisa, eu limpo a casa, eu subo dessa escada. É sedentário ou não é? Não é sedentária, já saiu do limiar de sedentarismo. Viu? Não é bom escutar isso? Eu acho excelente. Quando a gente começa a entender que a atividade física está relacionada à nossa rotina e que muitas vezes a gente faz e nem percebe, aí começa a dar uma sensação melhor, né? Motiva. Então, e sempre que precisar fazer um pouco mais, um esforço maior, até para a organização da casa, para a limpeza, faça. Seu coração e seu bem-estar agradece. Tá? Essa é a ideia. Né? Movimente-se. E viu que está muito tempo sentado, levanta. Faz alguma coisa. Esse fato é o principal para te tirar do sedentarismo. Aqui eu coloquei uma pirâmide do exercício, né, dos tipos de exercícios que a gente pode fazer. E eu coloco aqui, na base da pirâmide, são as atividades que eu considero diárias. Tá? Caminhar, ir ao supermercado a pé. De carro não vale. A pé, se for perto, né? Caminhar ao ar livre. É muito importante optar por uma caminhada ao ar livre. Por quê? Nós estamos há quase 2 anos em pandemia. Enclausurados, com pouca luz solar. A gente só recebendo, por muito tempo nós recebemos somente luz artificial. O nosso corpo, o bem-estar, depende também da quantidade de luz que a gente recebe natural. O sol também pode ser um santo remédio. Ele pode ajudar a prevenir também muitas condições de saúde. Então, quando a gente pede alguma atividade ao ar livre, é justamente para pedir para vocês receberem a luz natural. Necessariamente precisa ter sol, de preferência que tenha um pouquinho, mas só de receber a luz natural já pode também ser mais um fator que desencadeia, né, esse bem-estar e os sistemas do nosso corpo funcionam melhor. Sei que não tem a ver, mas pode ser uma dica interessante, até para a questão óssea, para ajudar no metabolismo de vários sistemas, que não só o osso e o músculo, que a gente sempre pensa, né, na falta de cálcio quando a gente não toma sol, mas não, o cálcio é uma substância muito importante para o nosso cérebro funcionar, para o coração também funcionar, além da questão musculoesquelética. Ele é um íon importante que vai desencadear a função de muitos sistemas. Então, o sol pode ser um facilitador. Claro que se você tiver já, né, na terceira idade ou já tiver na menopausa, tem que ter umas reposições. Mas vale dar uma otimizada quando você toma sol 2 vezes ao dia. Nas pernas, nos braços, pernas e na barriga, sem protetor solar. 15 minutinhos de manhã e 15 minutinhos no final da tarde. Isso com certeza vai auxiliar também no bem-estar, não necessariamente, né, na questão do cálcio, mas no bem-estar que o sol pode trazer para a gente. Lembrando que o sol com protetor solar são só naqueles dias de sol, tem que usar, obviamente, naqueles dias de sol muito forte. Não é esse sol que eu estou falando, é a luz artificial. Né? E por isso incentivo a caminhada nesse momento.
Aqui a gente precisa ser criativo. Vou falar um pouco para as crianças também, que é o meu papel, né? Eu vim para cá para isso, eu vou chegar lá, fiquem tranquilos, mas nesse momento, muitos pais têm que pensar que vocês precisam cuidar de vocês primeiro. Precisa começar também a dividir um pouco a atenção e saber o momento de vocês separarem um momento para vocês conseguirem dar conta do recado, para que vocês fiquem calmos, para que vocês consigam também incentivar que o seu filho ou sua filha pratique alguma coisa, ou tenha uma rotina mais enriquecida. Você fazer com que o outro tenha uma rotina enriquecida e a sua não está enriquecida, fica difícil a gente lidar. Então, quando perceber que precisa dar um pouquinho de atenção, é a hora, é agora. Talvez, pensando na atividade física, esse seria, né, a minha dica nesse momento. Depois a gente tem as atividades 3 a 5 vezes por semana. 3 a 5 vezes por semana, a gente já começa a sair de um leve, regular, e a gente já começa a entrar com uma intensidade maior de atividade física. Uma caminhada, ciclismo, natação, aí cada um vai ter que encontrar uma prática que se identifique para poder fazer, né? 3 vezes por semana, algo mais intenso. Nas crianças seriam mesmo as recreações, mas por pelo menos, aqui eu coloco um tempinho, por mais de 30 minutos, que você pode distribuir ao longo do dia. O adulto precisa de 60 minutos, de 1 hora, que pode ser distribuída ao longo do dia. É pouco, não é 1 hora? Moderada, intensa? Não sei se eu convenço, mas se a gente pensar, não é pouco. Depois entram 9 a 3 vezes por semana, atividades de flexibilidade e força. O músculo, a gente precisa de carga. O músculo precisa de carga. E só a carga do nosso peso, ou, né, o movimento que a gente faz no dia a dia sem carga, não traz tantos benefícios quanto você inserir mais algum exercício de força muscular, né, uma que exige um pouquinho mais de você. Aí também, aquilo não posso dar exemplos, mas cada um tem que escolher, né, que tipo de atividade física que você vai fazer mais esforço, que vai fazer a sua musculatura contrair muito mais do que regularmente, para que você consiga inserir essa proposta dentro da sua rotina. E algo muito, mas muito importante, isso não só para os adultos, mas a gente tem visto para as crianças também, é o uso da tecnologia que deixa a criançada sedentária. A gente sabe que é muito mais fácil, ele é algo que facilita a fixação, facilita muitas vezes, né, o controle de um comportamento. Então, o uso do celular, a televisão, é muito difícil tirar, eu sei disso. Mas a gente tem que se policiar para que a criança fique menos tempo no celular, menos tempo na televisão e se movimente mais. Porque, caso contrário, né, o celular e a TV sempre vai ser o melhor motivador. Ela vai precisar do incentivo. Isso eu acho que é o maior desafio. Pensando em tudo que eu vivi com as crianças dentro do espectro, é muito difícil fazer isso, principalmente nas crianças que ficam muito tempo. Mas a gente tem que começar aquela história, um pouquinho, sem celular. Um pouquinho, ou leva o celular no bolso, muda o estímulo e anda, se movimenta, não deixa ficar sentado, porque o efeito é o mesmo. Só eu não posso ficar sentado? Não, a criança também não pode ficar sentada. Ela precisa se movimentar. E a tecnologia faz com que ela fique mais tempo no limiar de sedentarismo. Aqui é a mudança de hábito. Como é difícil a gente mudar a nossa rotina, como é difícil mudar um hábito. Nesse momento, o meu papel hoje é tentar incentivar. Incentivar que não só faça com as crianças, de tornar as crianças mais ativas. Não é para colocar a criança também na academia, para fazer algum tipo de esporte, não é isso que eu estou falando. Mas para que elas se movimentem de uma maneira mais direcionada. Aí uma mãe pode até me perguntar, Zódia, mas meu filho não para 1 segundo. Entendo, mas é uma atividade física? Esse já pratica? Claro que sim, ele já está fora do limiar. O que eu estou dizendo é dar sentido para essa movimentação. Vamos pegar essa movimentação, que é porta de entrada para ele,
e dá um sentido para isso. Leva para um lugar, para um lugar onde é o local que ele vai praticar atividade física. Um peso nas pernas, né? Um andar mais direcionado com auxílio de um lugar a algum lugar, porque precisa de uma rotina. Para ele entender que mudou, senão não muda, né? Senão ele passa a usar. Mas é usar essa movimentação um pouquinho mais direcionada. Já dá uma organizada no comportamento. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a minha experiência com isso. O mais importante é iniciar. Eu acho que nesse momento, pensando nas crianças, tire essa criança do limiar de sedentarismo se você parar para pensar e notar que o seu filho ou sua filha fica muito tempo sentado. É a primeira coisa. Coloque, enriqueça a rotina dela. Se ela é pequenininha e se movimenta demais, é um desafio muito grande também, eu sei. Mas aí a gente só vai tentar, eu vou dar alguns exemplos do como enriquecer a rotina de um bebê ou de uma criança de 2 a 3 anos, de 5 a 6 ou um adolescente, de uma maneira mais simples. Não é que em alguns casos pode envolver um custo alto, mas em alguns casos não necessariamente. Só precisa criar um hábito ao longo da semana. Começa uma vez por semana, depois fica uma vez por semana durante um mês. Depois de um mês, fala, poxa, agora acho que deu, entendi o que a Zódia falou, vamos 2 vezes por semana. Poxa, não foi tão sofrido assim, vai para 2 vezes por semana. Agora 3 vezes por semana, consegui me organizar, vamos manter essa rotina. E aí vocês começam a criar esse hábito, a entender como a criança começa a responder à atividade física e com certeza a gente consegue estabelecer isso na rotina, na nossa rotina e na dela também. E é para persistir um pouquinho. E é difícil. E agora eu falo sobre a prática física para as crianças com deficiência. Aqui eu resolvi, conversando até com a Ana, ampliar um pouquinho, não só me concentrar na criança dentro do espectro, mas também para as outras condições, que eu acho que a gente tem que... Claro, cada caso é um caso, a gente tem aí vários tipos de dificuldades que uma determinada condição de saúde ela traz. A gente sabe que tem alguns casos que são mais graves e que tem outros casos que são mais leves, que é muito mais fácil de lidar e modificar a rotina. Estou ciente disso, os profissionais da saúde sabem disso e, obviamente, quanto mais grave a condição, quanto mais grave a dificuldade, maior será a necessidade de um profissional capacitado para poder te orientar e para que você consiga aí inserir na rotina dele algo mais planejado, mais programado. Então isso a gente está ciente, mas talvez a ideia de hoje é simplesmente ver dentro do quadro que a criança tem, dentro dos potenciais que essa criança tem, dentro das portas de entrada, o que dá prazer para ela. Será que essa movimentação, será que tem alguma coisa relacionada ao movimento que ela goste? Essa será a porta de entrada. Não dá para forçar. Não dá para forçar. Então, o pai, melhor do que ninguém, sabe qual será a porta de entrada e qual será o caminho para essa criança, para a gente tirar essa criança do sedentarismo. Então, tem que considerar potencialidades. Tem crianças que vão ter muito mais potenciais, tem crianças que terão menos potenciais, mas não se frustrem. E não achem que não vão conseguir porque ela tem um comportamento pouco adaptativo, ela tem muita estereotipia, ela tem uma fixação pelas aquelas rotinas que já foram estabelecidas, mas é possível mudar. E a atividade física para a criança, e aí falando para o autista mesmo, a gente consegue, mesmo para os mais graves, a gente consegue benefícios no comportamento. Então, eu acho que isso vale tentar, vale experimentar, vale procurar um educador físico que tenha uma vivência muito grande com crianças, que ele pode direcionar pequenas tarefas no dia a dia que você coloca seu filho para fazer e, de repente, isso pode ser considerado uma atividade física que traga prazer para ele, porque se não trouxer prazer, não vai adiantar a gente insistir em algo que realmente ele vai ter uma tendência a falar não e acabou. Então, isso é o maior desafio mesmo. Aqui. E é isso que eu quero, falar da funcionalidade dos potenciais de cada criança. Vamos olhar não só para as dificuldades, vamos olhar
para potenciais. O que ela responde melhor? O que ela gosta em relação a essa temática que eu trago para vocês, que é de movimentação e atividade física. Será que não é o momento agora de eu dar alguma oportunidade de vivenciar outras, né, um tipo de exercício, um esporte, uma caminhada ao ar livre, uma brincadeira com bambolê, não sei, alguma coisa que essa criança possa mudar o olhar dela? A minha ideia é enriquecer a rotina dessas crianças, é enriquecer mesmo. E talvez esse enriquecimento seja dando um pouquinho mais de movimento para elas. Tá? E tirando, né, sempre, quando pensar em tirar do sentado, tem que olhar para algo mais positivo. Né? Tem algo muito bom que ele pode te dar, que você pode ofertar, que você pode utilizar como porta de entrada para ele responder melhor. A infância ela é muito longa, né? Então aqui eu tenho certeza que eu devo estar falando com pais de crianças muito pequenas e pais que já passaram por todo um processo e já estão com adolescentes ou com adultos, né, com alguma dificuldade. Então eu resolvi aqui direcionar, de acordo também com a diretriz, mas falar um pouquinho sobre cada faixa etária. A criança até 2 anos de idade, a gente tem um certo controle, não tem? O problema maior é quando começa a andar. Se tiver, né, se for um escalador, eu não sei se alguém aqui já teve um escalador que sobe em tudo, teve? Aos 2 anos, tem alguns escaladores. Então, os escaladores, eles já fazem atividade física, né? Mas o escalador, talvez a atividade física que ele tenha que fazer de peso, é lá para o chão, não é para ensinar a escalar não, porque isso ele já sabe. Então, quem é muito ativo... Nossa, ficou bom sem o barulho. Não sei de onde veio. Para quem tem crianças muito ativas, escaladoras, que se movimentam falando assim, não estou entendendo, como é que eu vou... Ele já se movimenta, eu preciso parar. Como é que eu direciono isso? Então, para quem tem um escalador muito ativo, é peso que tem que carregar, tem que empurrar objetos, tem que colocar peso nas costas, tem que brincar de amassar, tem que fazer passar por baixo, joga para o chão. Não sobe, senão ele vai escalar cada vez mais. Vai exigir mais dele? Obviamente que vai. Mas as crianças muito ativas, as escaladoras, têm que ir para o chão. Né? O exercício aí, pensar em brincadeiras em que ela possa se arrastar, que ela possa empurrar, puxar, né? São atividades, carregar. Né? E o peso, parece que não, mas se vocês tentarem uma vez, coloca um objeto pesado para carregar de um lugar para outro, dá uma sensação boa. Coloca peso, quando a criança vai arrastar, né, o peso nas costas. Alguns se são verbais, se tem, né, um cognitivo bom para poder responder, faz uma brincadeira com ele carregar as coisas. Pode ter certeza que ele vai responder bem. Mas é a carga que tem que entrar aí de alguma maneira. Quando não, as crianças têm um atraso do desenvolvimento e aí a gente tem que analisar caso a caso. Mas aí, se a criança não anda até os 2 anos, né, a partir dos 9 meses, 10 meses, tem que colocar essa criança em pé, do jeito que der. E sim, mesmo que não tenha condição física, mesmo que, por exemplo, tenha uma paralisia cerebral que é muito grave, ela tem que vivenciar a posição ortostática e, obviamente, o profissional da saúde vai ajudar a pôr equipamentos para conseguir colocar aquela criança em pé. E aí tudo vai variar muito do tipo de deficiência que essa criança tem. Por isso que é muito difícil para eu poder dar exemplos, né, contemplando a necessidade de todos vocês. Mas o mais importante para a criança de 2 anos até 2 anos, tirando as muito ativas, que é algo mais específico, a gente tem aqui, pelo menos 30 minutos por dia da criança até 1 ano de idade. 30 minutos por dia. Alguém tem criança de 1 ano de idade? Tem bebês? Não. Fala, Zóide, por enquanto ainda não. Estou esperando o segundo. 30 minutos por dia é isso para todas as crianças. Todas. Estou falando aqui para criança que não tem nenhuma condição de saúde e para as crianças que têm alguma dificuldade gerada por uma condição de saúde. Tá? 30 minutos por dia,
distribuídos ao longo. Não precisa ser direto de barriga para baixo. Põe um pouquinho de manhã, 10 minutinhos, 5 minutinhos e vai ao longo do dia distribuindo esses 30 minutos. Já é uma forma de atividade física. Das crianças de 1 a 2 anos, que nesse caso já começaram a andar e são extremamente ativas, a minha sugestão aí são 3 horas por dia. É uma necessidade do sistema nervoso a movimentação. Porque é o momento em que ela ganha habilidades básicas para conseguir se verticalizar, e ela começa aí a preparar para a coordenação. Então, a criança ela tem uma necessidade muito grande, que é quase que fisiológica para se movimentar. Por isso que teve que sair dos 30 minutos para pelo menos 3 horas por dia. Aqui tem um repertório maior de atividades. Não dá para concentrar só numa manutenção de uma postura como é no bebê, só ficar de barriga para baixo, porque aqui ela se movimenta muito. E essa movimentação que ela pede, aí você só peça que tenha algum sentido, que tenha alguma direção. Caso contrário, fica, no caso das crianças do autismo, fica estereotipado. Não é isso. A gente tem que tirar, de alguma forma, organizar um pouquinho melhor esse comportamento e tirar um movimento estereotipado. Lembrando, 3 horas por dia, falar, nossa, Zódia, agora é muito. Ao longo do dia inteiro, não é tanto assim de novo. O que pode ser? Geralmente, a criança até 2 anos, tirando os escaladores, que já tem o hábito de subir em tudo, esse não vai escalar. Os que não escalam, aí vale a pena colocar para subir, subir e descer do sofá, subir e descer da cadeira, subir alguns degraus e descer, ensinar mesmo a fazer, rastejar, saltitar, correr, arremessar, lançar, e aí muita bola nessa hora facilita bastante, e equilibrar. São atividades que você fala, não sei, Zódia, você falou e eu não veio nada na cabeça, só a criança pulando. A criança precisa brincar. É o brincar nessa hora que vai fazer com que ela faça esses movimentos. Se não brincar, ela não faz. Só como um adulto a gente consegue até falar, não, preciso ficar saltando aí e vou pular corda. A criança não, tem que ser por meio da ludicidade. Embora não seja a temática de hoje, mas o brincar é para todos também. E é só por meio do brincar, e aí o adulto, o cuidador, ele tem que parar um tempo para brincar. Caso contrário, você não vai conseguir incentivar essa prática de atividade física. E esse eu também vejo como um grande desafio para a família. Que momento eu vou parar para brincar? Que momento da minha vida, do meu dia, eu vou parar para brincar com ele? Pelo menos, quando sei do cansaço, mas um pouquinho do seu dia ter esse objetivo. Precisa ter, para poder essa criança, nessa faixa etária, fazer. Da criança de 3 a 6 anos, quem tem criança de 3 a 6 anos? Aqui um pouquinho, 3 a 6. De 3 a 6 anos é um desafio também, porque o tempo é grande. Tem uma necessidade de movimentação também. A agilidade de muitos já está melhor, tem mais força, e não é tudo que agrada. Então a gente sabe de tudo isso. Mas é a mesma ideia, 3 horas por dia de atividade física de qualquer intensidade, de qualquer. Aí você tem aquelas crianças, mais o que a gente chama mais molinhas, hipotônicas, que utilizam muito, ficam só sentadas e não querem se movimentar, e temos o outro lado, que são aqueles ágeis, que são realmente os escaladores que cresceram. Então, motoramente, eles não têm dificuldades. Mas eles têm muito comportamento estereotipado, muitas vezes. E muito sem função. Então, a ideia é usar dessa habilidade, organizar um comportamento por meio da atividade física de força. De novo, para os escaladores é força. E espaço restrito. 3 horas por dia de qualquer intensidade. E 1 hora por dia de atividade moderada a vigorosa. É aquela atividade que cansa. Aí, nesse caso, aqui, para essa faixa etária, dos 3 aos 6, ou principalmente dos 5 e 6, já entrar com alguma prática esportiva. Que é a única forma de você conseguir dar essa intensidade maior para a sua criança. E aí você vai ter que ir em busca de um profissional, de um educador físico, principalmente, para que ele possa inserir na sua rotina, na rotina do seu filho, essa prática mais intensa.
E de certa maneira, facilita, né? Facilita bastante. Né? A gente sabe o custo que é fazer isso. É caro, né? E isso não é só o educador físico, é mais, né, a TO, é mais a fono, é mais, né, sempre muito, né? E é difícil, mas tentar organizar dentro das possibilidades, né, essa atividade aí de 1 hora intensa, ou como vai fazer. Ou coloca o pai para fazer. Divide. Divide. Aqui entram, sempre direcionadas, como eu falo, se tem uma tendência, né, a se movimentar demais, é um escalador e anda, e anda, e anda, e anda, essa é a criança que tem que ir para fora, que pega na mão e vai andar. Coloca peso, uma caneleira nas pernas, vê se permite e anda. Anda, começa com um pouco e vai aumentando gradativamente o tempo. Anda devagar, anda rápido, observa a resposta da criança durante a mudança do ritmo, porque ele está acostumado num ritmo. Você pega na mão e anda junto, mais rápido, ou para e gira e vai para outro lugar, acompanhando talvez a estereotipia dele no início, pode facilitar que ele se habitue, porque ele também precisa se habituar a essa nova mudança de rotina. E é tão difícil para ele quanto é para nós praticar atividade física, sim ou não? Ou mudar um hábito. Para eles é muito mais difícil, então a gente tem que colocar no lugar e aproveitar o que ele gosta. E aquela estereotipia mostra o que ele gosta, qual vai ser a porta de entrada. É o tipo de estereotipia que ele tem. Tá? Atividades, e aí de acordo com os potenciais, tem crianças que vão ter mais habilidades para chutar, para correr, para usar circuitos, para praticar um esporte diferente, que exige um pouco mais de coordenação e um pouco mais de compreensão. Aí vai de cada um, que cada um tem que avaliar as habilidades dessa criança para poder fazer. Mas é uma fase importantíssima para a prática de atividade física, né, que a gente tem que aproveitar agora, nessa fase, porque depois cresce e fica um pouquinho mais difícil. Então, é aproveitar agora dos 3 aos 6 anos. Em muitos casos, as intervenções especializadas, como todos vocês sabem, elas são necessárias. Né? E de acordo, mais uma vez, agora eu vou ter que direcionar para as incapacidades, porque é muito difícil. A gente, né, veio com uma palestra anterior que é angustiante para muitos de vocês, eu imagino, que é a seletividade alimentar de muitas crianças. Né? E nesse caso é a intervenção especializada que vai permitir com que a gente consiga minimizar, né, essa perda funcional. Então a intervenção especializada, nós temos várias atualmente, principalmente tanto para criança com paralisia cerebral, para criança que tem sequelas da síndrome de Down, do autismo e de um quadro sindrômico XYZ. Né? O profissional ele não atua necessariamente com a doença em si, né? Não vou chamar de doença, mas a condição de saúde. O profissional tem que atuar com as habilidades potenciais e dificuldades dessa criança, porque é o que essa condição gerou que eu vou tentar minimizar, e curar muitas vezes não é difícil. Então, é muito difícil, porque não tem cura. Então, como é que a gente pode organizar melhor essa rotina, enriquecer e aliviar também, né, para o cuidador? De intervenções especializadas, nós temos a psicomotricidade, que é riquíssima, né, que tem várias ideias, e o psicomotricista pode ser, quem é psicomotricista, né? Pode ser o educador físico, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o terapeuta ocupacional, tem aí, depende da especialização, mas ela traz para o profissional é quase uma filosofia mesmo, né, de trabalhar o corpo, a mente e a cognição dentro de atividades muito lúdicas, né, que tem um programa estabelecido, enriquecido, que facilita muito para que as crianças consigam. Nós temos a integração sensorial também, muito utilizada para criança dentro do espectro, ou outras crianças com outras condições, mas aqui falando um pouquinho mais do autismo, por conta sensorialmente, a gente tem que ver qual é a porta de entrada, como é que está esse aspecto, como é que ele está processando, como isso interfere no comportamento dele, então tem essa também. Temos as práticas esportivas regulares, né, a prática do esporte. Eu gosto muito da caminhada direcionada, eu gosto muito da corrida, que é muito simples de fazer,
pode ser feito com um familiar ou pode ser feito, porque mesmo a criança mais grave, desde que ela ande, você consegue inserir, né, uma caminhada e uma corrida. Começa caminhando lento, depois caminha um pouco mais rápido, depois corre. Pode colocar uma música enquanto, né, tira o celular, tira a TV, tira ou permita que ele vá com o objeto que realmente o acalma, mas ao mesmo tempo você organiza isso. Tá? Eu acho que é só equilíbrio, um certo bom senso na hora que a gente propõe isso. E desde natação, né, as atividades aquáticas, elas são muito bem-vindas. Algumas crianças aceitam mais, outras menos, mas isso também ajuda a organizar. E a prática de atividades motoras. Né, um circuito motor, pode ser dentro de casa ou pode ser na escola. Né, são as terapias que a gente chama de corpo em movimento. Cada um de vocês tem uma realidade, então aqui é só para dar exemplos, né, do que seria a intervenção especializada. Aí, com certeza, é a entrada de um profissional que vai te ajudar, que é a rede de apoio que vocês têm sempre que cuidar para conseguir aí saber como reproduzir isso em casa e como utilizar isso da melhor maneira em casa. E é assim que eu acho que a rotina da criança vai ser enriquecida. Então, isso. E valorizar a capacidade. Se o nosso olhar ficar só para as dificuldades, fica difícil propor alguma coisa. Fica muito difícil. Né? Olha para os potenciais. Olha durante o dia a dia o que traz o prazer e tenta observar bem. Para algumas pessoas pode não fazer sentido, né, uma determinada, né, fixação por um objeto ou por se movimentar de uma certa maneira, né, por uns comportamentos que a gente fala, não consigo entender. Mas tenta jogar isso para uma rotina. Como é que você usa isso melhor para uma atividade? Fica mais fácil. Né? Depois a gente pode, se alguém tiver, né, alguma dessas dificuldades de não compreender o que eu estou falando, eu sei que tem um momento que eu vou poder conversar com algumas pessoas, aí fiquem à vontade para me procurar. Valorizar as capacidades sempre. E aqui a introdução das modalidades esportivas, psicomotricidade e outras abordagens de acordo com faixa etária e necessidade da criança em si. O adolescente de 6 a 17 anos, né, se tem uma habilidade locomotora de andar boa, minha sugestão é entrar com caminhada e corrida. Do mais leve para o mais grave. O adolescente, no geral, ele tende a se tornar mais sedentário. Toda criança até 6 anos, 7 anos, elas são muito ativas porque o cérebro precisa dessa movimentação. Ele precisa desencadear a movimentação na criança para ela aprender a se tornar funcional, para ela ter autonomia, para dominar tarefa, dominar braço e perna, para se tornar independente na fase adulta. Na fase da adolescência, ele já ganhou, o cérebro já ganhou o controle contra a gravidade, já ganhou força, já ganhou habilidade de coordenação, já consegue manipular objetos, já dominou. Então, é natural que o adolescente ele se torne, alguns, tá? Não todos. Fala, meu filho é super, mas aí, assim, vamos pôr na maioria. Tendência é se tornar sedentário. E na geração atual, o sedentarismo faz parte da maioria deles, por conta da tecnologia. E a pandemia chegou só para potencializar isso. Então, é a hora de tirar do celular, é a hora de incentivar o mínimo de prática esportiva. Aqui começa a aumentar muito o tempo de atividade física. Né? Então, 60 minutos ou mais de atividade física por dia. Mas, para complementar, 3 dias, isso diariamente. E 3 dias da semana, entrar com alguma atividade de força muscular. Aqui é a hora também, nessa faixa etária que é grande, né, dos 6 aos 7, né, mas principalmente da criança acima de 11 anos. 11, 12, quando entrar realmente para sair da puberdade e entrar para a adolescência, já é a hora de dar uma intensidade maior no tipo de exercício que vai colocar, que não só ai, gente, apertei um botão errado. Nessa fase, que eu não tinha falado antes, então, qual é a nossa preocupação? Não a criança dos 6 anos, mas a criança que entra na puberdade, em torno dos 8, 9, 10 anos. A entrada do estirão.
Então, a puberdade e a adolescência é um boom hormonal muito grande. Então, quem está com crianças, não são mais crianças, né, com adolescentes, sabe que tem uma mudança de cor. Quem tem adolescentes aqui em casa? Muitos. Né? Tem uma mudança importante no comportamento. Perceberam o sedentarismo entrando mais do que antes? Sim. Reduz, né, o nível de atividade, acalma, parece que acalma, mas essa calmaria a gente precisa parar para pensar se ela é tão boa assim, né? Porque uma hora a gente vai ter que organizar um pouco melhor isso. Mas tem o problema, não é o problema, mas está relacionado a essa transformação biológica que o nosso corpo passa na puberdade e na adolescência, que é o estirão puberal ou o estirão de crescimento. As crianças crescem muito rápido, né? O corpo cresce muito rápido, e isso pode trazer aí desvios da coluna, né? Pode trazer dores que algumas crianças não vão conseguir dizer que estão. Então, precisa acompanhar esse crescimento e vendo, né, a questão postural e atividade física para organizar melhor esse corpo. Além de trazer, né, um bem-estar, vai também cuidar dessa questão músculo-esquelética. Tá? Faça como preferir. E aqui eu fiz a pirâmide, incluí a pirâmide da... Opa, voltou. Da criança. Lá em cima, todos os tipos de exercícios que a criança pode fazer, e é mundial a fala. Tirar da TV, do celular e do videogame. Limitar o tempo da tecnologia. Justamente pensando no sedentarismo, porque aí eles têm uma tendência a ficar mais sedentários. Atividade física moderada, caminhadas e brincar no quintal. Atividade intensa seria andar de bicicleta, correr ou pular corda, tanto da criança que se locomove quanto da criança que utiliza cadeira de rodas. Então, isso também a gente tem que considerar. Esportes e trilhas, escaladas e yoga, pensando na flexibilidade dessa criança. Aí vai depender muito da idade, né, e o tipo de perfil. Aí eu acredito que vale falar com um profissional, para o profissional dizer, olha, vale aqui entrar com algo mais de flexibilidade, vale aqui entrar algo mais aeróbico, né, para ele gastar um pouco mais de energia. Olha, está na hora de entrar com algo de força. E aí dá mais ideias para vocês conseguirem inserir isso na prática. E o mais importante de tudo, eu acho que é quase chegando ao fim da minha fala de hoje, é enriquecer a rotina das nossas crianças. Das crianças que têm alguma dificuldade, das crianças que não têm uma dificuldade, ou enriquecer a nossa própria rotina com atividade física, com movimentação mais direcionada, né, para tentar nos livrar do sedentarismo. Enriquecer com um cuidado maior seu, de se policiar para gerar nessa rotina diária um momento para essa atividade física, que pode servir para você, como pode servir também para ele. Ou até mesmo, se tem condições, pensar na possibilidade, né, de profissionais que possam aí, ao longo da semana, introduzir essa prática regular de atividade física. Não pensando na condição física, mais uma vez, mas pensando na organização do comportamento, né, no bem-estar e na sensação que a atividade física traz, não a curto prazo. A médio e a longo prazo demora um pouco. Mas ela vem. E vem para permitir que a próxima faixa etária venha melhor, venha mais organizada, venha mais calma. Não só para nós, mas para eles também, com certeza, vai trazer muitos benefícios. Contar sempre com a rede de apoio, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil em algumas situações contar com a rede de apoio, né? Com a escola com o currículo adaptado, as terapias de corpo e movimento, o próprio diagnóstico para algumas pessoas, eu não sei se está realmente definido, que é muito difícil no começo lidar com o diagnóstico recente, né? Então a gente sabe dessa dificuldade, e as terapias comportamentais que dão um respaldo tamanho, né, muito grande, né, desse apoio. Eu não sei, né, quem tem crianças verbais ou não verbais, mas essas terapias comportamentais ajudam bastante a criança a se comunicar.
talvez esse também seja um desafio muito grande para nós. Não é o meu momento agora de falar disso, mas é a questão de encontrar a forma de uma comunicação. Seja ela comunicação verbal, seja ela uma comunicação alternativa, seja ela, né, direcionada pelo PECS ou por outras propostas aí de terapias, mas a gente tem que pensar na forma da gente compreender o que essa criança quer dizer. Então, isso pode também trazer uma organização de comportamento muito grande. Eu tive a oportunidade de, muito tempo, trabalhar numa equipe interdisciplinar. Foram quase 15 anos, trabalhando com TO, psico e a fono. Basicamente, a nossa clientela eram crianças com TEA, então eu pude ver crianças que um comportamento muito pouco adaptativo, e quando entrava com alguma comunicação alternativa, esse comportamento era muito organizado, melhorava muito as respostas. Porque eu sempre tenho, como fisioterapeuta, no momento que eu vou trabalhar, principalmente com as crianças que são ágeis, o que eu fazia era só dar uma acalmada para poder ir para TO, para fono, né? Então, eu organizava um comportamento por meio da atividade física e ela ia para as terapias comportamentais. E funcionava bastante, né? Então, eu tive algumas experiências, até mesmo com crianças muito graves, com o benefício da atividade física nesse processo, né, de dar mais função, né, de organizar melhor dentro dos potenciais que essa criança tem. Então, eu espero que vocês possam sempre contar com um profissional da saúde, com bons profissionais da saúde, que entendam a importância de ver potenciais, né, de olhar para as habilidades, e essas habilidades, por mais difícil que seja, né, para alguém visualizar, perceber, mas que essa seja a porta de entrada, né, que esse é o meio de você conseguir aí lidar com uma dificuldade maior. Então, essa é a minha ideia. Para quem quiser saber mais, é muito bom. Eu ia trazer, acabei esquecendo de colocar um QR Code, mas vocês conseguem acessar com mais informações da Organização Mundial da Saúde. Ela disponibilizou gratuitamente na internet um guia de atividade física para a população mundial, né? Então tem a tradução, e tem o Ministério da Saúde disponibilizou também um guia para a população brasileira, para todas as faixas etárias, dentro de todas as condições que esse indivíduo que nós nos encontramos aí. Esse é um material muito bem feito, está bem didático, acho que vale a pena dar uma lidinha. Tem algumas ideias que talvez a gente não tenha parado para pensar, simplifica um pouco a forma como a gente vê a atividade física, né? E talvez seja uma forma de motivar a gente a começar a mudar e a incrementar a atividade física na nossa vida. Então, para fechar, acho que hoje eu finalizo minha conversa com vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi passada aqui para fazer essa troca. Sempre um prazer contribuir, né? Fico muito feliz quando tem pais, que é muito difícil, né, a gente ter esse contato com tantos de vocês. Eu me coloco, mais uma vez, eu estou representando os docentes do curso de fisioterapia do Mackenzie. A gente tem trocado algumas ideias com a Ana, mas a gente pretende aí dar sempre o suporte, sempre que estiver ao nosso alcance, né, dentro de todas as especialidades que o Mackenzie ele pode trazer. A gente pode, né, eu no meu caso, né, mas outros professores também, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabenizo a Ana pela iniciativa, muito bonita. E eu torço para que esse evento cresça ainda mais e que a gente possa trazer aqui essa conferência num dia tão importante para muitos de vocês, que é, né, amanhã, né, 2 de abril, muito, muito, muito importante, que as pessoas se mobilizem, que a gente, meio que um trabalho de formiguinha, a gente possa passar, né, e aproveitar para trazer discussões que se não contribui mais para uma pessoa, pode contribuir para outras que estão começando nessa estrada, né, que é muito difícil de lidar. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez e fico à disposição. Nós aqui agradecemos, mas ainda tem o momento da sabatina aqui.
Rapidinho, mas eu gostaria de convidar a doutora, ficar um claro. pouquinho com a gente. Vou convidar a Yunara também para participar aqui da nossa conversa. Parece que tem uma educadora física aqui. A Yunara é educadora física, ela é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também trabalha com as crianças na EBD. Bem rapidinho, por conta do nosso horário, doutora, eu queria... a palestra, a explanação foi muito completa, né, e creio que os pais aqui ouviram e perceberam a importância da atividade física. Mas saindo um pouco do mundo dos pais, propriamente dito, né, eu como pedagoga, eu e Nara como educadora física, a gente queria fazer uma pergunta um pouquinho fora da questão de pais, mas também incluindo as dificuldades que muitos pais enfrentam. A gente sabe que a realidade do nosso país, né, todo mundo tem essa condição de ter uma escola onde se ofereça, dentro da educação física, várias modalidades, né? A criança pode escolher judô, outra pode escolher isso. Isso não é uma realidade quase para a grande maioria. Então, pensando numa escola pública, eu gostaria a Yunara vai colocar algumas situações que acontecem na realidade. Eu gostaria de saber se, como pais, e a doutora como terapeuta, né, fisioterapeuta, como que nós, como família, podemos chegar numa escola e pensar e conversar com a professora de educação física ou a diretora da escola em relação à criança com TEA ou qualquer outra dificuldade. Como que a escola, como a gente pode, como pais, chegar numa escola e obter esse trabalho, né, também com as crianças? Primeira coisa que a gente trabalha com pessoas. E vai depender da abertura dessas pessoas nas escolas. E aí eu acho que não é só na pública. Essa é uma dificuldade que também muitos pais passam na particular. A professora dentro da escola, quem você como pedagoga sabe, trabalha com o grupo, né, com o agrupamento. E quando o educador físico, numa atividade do grupo, tem que dar atenção individual para uma pessoa que precisa de direcionamento, fica muito difícil para ele fazer, porque algumas adaptações são muito significativas, é muito difícil fazer. Já passamos por essa vivência, né, e sempre foi um desafio muito grande orientar pela minha experiência, o que nós fazíamos era, e aí dependia de escola para escola, orientação, o profissional da saúde vai para a escola, orienta a equipe, orienta o professor, e o professor tenta inserir na rotina de sala de aula algumas estratégias para manter as crianças de uma maneira mais organizada e nas atividades de corpo e movimento, que eu vou chamar assim na educação física, que ele direcionasse para o grupo algumas tarefas que ia beneficiar aquela criança ou aquela outra. Algumas escolas aderiram super bem, outras escolas realmente pediam isso. Nas particulares a gente viu bastante, né, que a escola não estava adaptada e infelizmente não conseguiam esta proposta. Quando a gente lida, e isso legalmente tem que ser amparado, precisa de um AT. O professor precisa, e essa criança precisa ter o respaldo, legal tem o respaldo, né, de uma assistente de sala que possa auxiliar o professor, né, a fazer essa adaptação ou inclusão, porque senão vira algo que não se alcança. E é isso que a gente passa, essa é a minha experiência, eu posso estar enganada, mas foi o que ao longo desses anos eu vivenciei, e não funciona justamente por conta disso. É um grupo que ele tem que se preocupar e quando tem que fazer muita adaptação, o professor às vezes não está preparado para lidar, ele não sabe lidar, ele não entende e ele desorganiza todo o grupo para poder dar o melhor para aquela criança. E às vezes não faz nenhuma coisa nem outra, porque é um estresse muito grande e acaba não acontecendo. Nas escolas públicas, quando tem o AT, né, que está lá engajada, que entendeu a criança, que dá o suporte, funciona melhor. É a forma mais acessível que eu vejo, mais próxima da nossa realidade, da dificuldade de inclusão, e todos vocês sabem como é difícil essa inclusão, é muito difícil. Em todos os cenários, é muito difícil. Então, eu vejo a assistente dando o respaldo para conseguir, e o professor pensando numa tarefa para o grupo, incluindo. Ele vai ter que reconhecer aquela dificuldade, os potenciais daquela criança,
o que pode acontecer nisso, e ele vai ter que propor para o grupo algo que ela aceite melhor e faça melhor. Mas, para isso, ele precisa ter uma capacitação. Caso contrário, é falar que deve fazer, que deve incluir, que deve estar lá e deve fazer igual para todos, mas a gente, até eu como profissional de saúde, os pais, ou até você sabe da dificuldade que é. É muito difícil, né, fazer aquela proposta pedagógica tradicional, que vem de muitos anos, trazer agora para uma realidade para as crianças de agora. Já é difícil, imagine para criança que tem alguma dificuldade. É mais complicado ainda. O meu pai, ele trabalha na rede pública, ele é professor de educação física. Ele tem a minha idade de formado, 26 anos. E hoje eu conversei com ele, perguntei como é que está a situação na escola, agora com essa inclusão de autistas e crianças deficientes. E ele comentou justamente isso, que falta da assistente ali junto com ele, né? Porque tem crianças que não entendem o que a outra tem autismo, ou que a criança tem outra doença. E isso prejudica muito a interação dela, e ela fica muito retraída, né? Ela se sente mal ali no meio. E aí ele comentou uma situação essa semana que teve uma criança que ele chamou para perto dele e falou, olha, você vai ser minha assistente, você vai me ajudar. E ali a criança se sentiu um pouco mais amada. E outra coisa que ele comenta muito é a carência dessas crianças em casa, né? Tem, que nem você comentou muito a respeito de falta de tempo dos pais para poder ajudar as crianças nas atividades em casa. Né? Isso. E as crianças, e meu pai, ele sentiu essa falta também com eles, né? Essa atenção. Uma coisa que eu fiquei pensando, já indo assim para a parte do esporte, eu lembro que na faculdade eu fui num centro esportivo que tratava com balé de cegos. Uhum. Tipo, foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida, foi meninas cegas dançando. E isso também eu vi com basquete de cadeirantes. Gente, eu incentivo vocês, né? Levem os seus filhos, pesquisa. Em São Paulo tem lugares que aceitam as crianças com essas deficiências. E é muito bom para eles. Até mesmo ver um atleta, né? Como o Daniel Dias, eu sou apaixonada nele, né? É um profissional habilitado para isso, sabe entender as potenciais e jogar uma modalidade que se adequa ao perfil daquela criança. É muito bom. Doutora, nessa área do esporte, né? O pai consegue, por exemplo, ou com a ajuda de um educador físico ou de uma terapeuta, identificar uma genialidade na área esportiva de um filho. A gente vê aí, estou falando tanto do Messi, né, toda essa coisa que fica em volta. Então, isso deve existir, com certeza. Há uma possibilidade de um olhar para essa genialidade esportiva? Isso vai depender da motivação da criança em fazer. Porque essa genialidade você pode aflorar no momento que a criança vivencia essa modalidade, ela começa a praticar e aí o pai ou o próprio educador começa até a se surpreender com a habilidade de coordenação ou mesmo como a prática ela acontece espontaneamente. Né? Eu acho que isso pode acontecer sim, né? Então, mas sabe que não é a maioria, mas pode com certeza. Eu acho que antes de buscar a genialidade, a gente tem que fazer. Fazer. Não importa se é certo, se não é, se é daquele jeito adequado, preciso, coordenado, ágil. O movimento é importante, né? O movimento, ele acontecendo, ele jogando, ele praticando um basquete, um vôlei, uma natação, uma caminhada, uma corrida, seja lá o que for, é que ele faça. Se vai fazer bem, se vai fazer como os outros ou não faz, eu acho que esse não deve ser o objetivo de nenhum profissional, essa perfeição, nem para a nossa vida, quanto mais para deles. Né? Então, eu acho que o importante é ele estar bem para fazer. Né? É isso que ele gostar de fazer, que é algo que o pai tem que ir experimentando. Né? As várias experiências para verificar, vai que encontra um geninho aí para um Messi e nem estava sabendo. Né? Mais alguma coisa, viu? Não, ela completou bem. Não, foi genial mesmo, foi muito bom, né, a palestra e nossa conversa aqui rapidinho, que a gente está escravo do tempo hoje, né, já tem mais, nossa palestrante já chegou, a gente tem um tempinho. Quem quiser fazer perguntas específicas para a doutora Zodi, ela vai ficar lá no auditório 1, atendendo, né, respondendo as perguntas, vocês vão lá e voltam rapidinho, tá bom, para a próxima palestra, a gente vai dar um intervalozinho também, mesmo com o tempo, né, tem um intervalozinho? 3 minutos, ela que é
que é a carrasca do tempo. E eu gostaria de agradecer e que a senhora quer deixar alguma palavra final em relação a tudo aquilo que foi falado, de incentivo aos pais. Fique à vontade. Eu quero, nesse momento, agradecer, parabenizar vocês, pais, que estão aqui hoje e sempre em busca de mais conhecimento, para conseguir enriquecer ainda mais a rotina das crianças. Tenham calma, as coisas a gente vai se adaptando e contem conosco. Aqui eu representando todo docente do Mackenzie, a gente se coloca como um parceiro que com certeza pode aí contribuir ainda mais para esse processo das crianças, de inclusão, que é o maior desafio, com certeza. O maior desafio de todos nós e a gente saber lidar melhor com eles. Mas muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, viu? Deus abençoe, muito obrigada e parabéns pela palestra. Muito obrigada.